Chegou aquela época que todo mundo treme, né? O pessoal fica baqueado e eu te confesso que eu também fico meio brabo. Toda vez que eu vou dar essa aula, na mentoria, quando começa a virar o ano, eu já dou muita aula, muita live sobre imposto de renda. E quando eu tenho que gravar um vídeo aqui no YouTube pra vocês, eu também normalmente fico bravo. Então você já vai me perdoando, mas hoje você vai ter o melhor vídeo de imposto de renda focado em quem é investidor que você já viu neste YouTube. Você vai aprender coisa demais nesse vídeo e eu até anotei aqui no papelzinho tudo que você vai aprender. A gente vai entender a diferença de declarar e de pagar imposto, o famoso recolher. Tem muita gente que tem medo de declarar o imposto de renda porque acha que vai ter que pagar imposto. Calma. Você vai entender o que é isso. A gente vai entender quem é que precisa declarar, quem é que está isento de fazer a declaração de imposto de renda. Você que é investidor, precisa ou não precisa, mesmo que tenha comprado uma cotinha ou não, a gente vai discutir sobre isso. E depois você vai aprender na prática, porque isso aqui, meu amigo, eu pagava curso de imposto de renda e não aprendi isso aqui. Então você vai aprender na prática como que você vai baixar o aplicativo, como que você vai entrar dentro do aplicativo, como que você vai informar lá os dados que você precisa informar. Então é desde o início, como a gente vai começar a preencher a declaração até o momento que você vai clicar OK, beleza? Então senta de maneira confortável. Eu sei que esse assunto é chato pra caramba, principalmente quando você vai no posto de saúde, não tem a vacina do tétano pra você aplicar, né? Você sofreu uma machucadinha aí, um cachorro de rua te mordeu, você não tem nem isso você tem, mas nosso dever como cidadão é declarar os negócios certinho, pagar os impostos certinho. Quero até que você deixe aqui nos comentários pra eu saber qual que é a sua opinião. Você acha que imposto é roubo e sonegar é legítima defesa? Ou não? Você acha que imposto não é roubo e que sonegar é crime mesmo? O que você acha? Eu tenho uma opinião aí, Então vamos lá, o primeiro passo que eu anotei aqui é a diferença entre declarar e recolher. Declarar, meu amigo, declarar não tem nada a ver com pagar imposto. Calma, relaxa, fique tranquilo. Você às vezes vai precisar declarar, mas não necessariamente você vai pagar imposto. Então calma com isso. Eu não sei se você sabe, mas quando você nasceu, né? Agora que a Sarinha nasceu também, tem até a fotinha de eu cortando o cordão umbilical dela lá. Fui lá no centro cirúrgico, pau, cortei o cordão umbilical da Sarinha. Neste momento em que eu tirei ela da princesa e cortei o cordão umbilical, eu assinei através da certidão de nascimento que ela é uma cidadã brasileira, que a partir de agora 57% de tudo que ela produzir é do Estado. E aí eu não sei se você sabe, 57% da Sarinha e tudo que ela produzir vai ser do Estado, logo o Estado é sócio da Sarinha. Logo, eu preciso prestar contas com os meus sócios. Afinal, você não é sócio do Banco do Brasil, você não fica querendo ver o relatório trimestral dele, você não fica querendo saber os fatos relevantes, quando é que ela vai pagar dividendo? Quando é que ele vai pagar juros sobre capital próprio? Pô, o Banco do Brasil vai fazer desdobramento? Não vai. Pô, como você não quer saber? Agora o Odontoprev fez toda aquela bagunça lá, né? O Bradesco vai fazer uma incorporação, mudou totalmente o fundamento da empresa. Você não queria saber um fato relevante? Não gravou toda uma documentação para você e tal? A mesma coisa o governo, que é o seu maior sócio, é mais sócio do que você mesmo, né? Ele é seu sócio majoritário, imagina. Sócio majoritário da sua vida. E para você viver em sociedade, você precisa se abster de grande parte da sua produção para conviver em sociedade, e quem está administrando essa sociedade é o Estado. Então, a partir deste momento, você precisa prestar conta com a sua mamãe, Estado. Precisa prestar conta. Então, o Estado tá perguntando, pô, quando é que você vai me pagar meus dividendos aí? Quando é que você vai pagar meus juros sobre capital próprio? Quando é que você vai me pagar aí? Tudo isso, né, tem o nome de imposto. Então, você precisa informar. A declaração, que é esse documento que a gente preenche, que na verdade, contabilmente, de maneira correta, ele é chamado de ajuste anual, a gente só vai informar para nossa mamãe Estado tudo que a gente tem. Ó, mamãe Estado, eu comprei uma caneca nova. Ó, mamãe Estado, eu tenho aqui um outro bem. Ó, mamãe Estado, agora eu tenho um carro, tá? Eu trabalhei, suei pra caramba e agora eu comprei um carro, consegui dinheiro pra comprar um carro. Ó, mamãe Estado, eu tava doido no lote. A minha vida, eu sou um tiozão do lote, eu não gosto de fundo imobiliário. Sou o tiozão do lote. Eu trabalhei 15 anos da minha vida pra poder pagar esse lote. Agora eu tenho um lote. Eu tenho que informar lá, porque a mamãe Estado quer saber, entende? E aí você informar, não necessariamente você vai ter que pagar nada, tá? Não necessariamente. A informação é só para você deixar o Estado ciente daquilo que você tem, fazendo o ajuste anual dos seus bens, porque, na verdade, provavelmente a Receita Federal já sabe tudo que você tem, né, através das suas transações e tal, mas você pode ter o direito e o dever de fazer essa declaração anual para poder ajustar os seus bens. Ah, eu comprei o lote lá 100 mil, mas agora já tá custando 110. Então você tem que ir ajustando esses preços aí. Ah, eu tinha 10 ações do Banco Brasil, agora eu tenho 100. Você tem que ir ajustando essas coisas, entende? Então a declaração é isso. Não necessariamente você vai ter que pagar imposto de renda. Você inclusive pode ter restituição de imposto de renda. Se você teve muita despesa, pagou mais imposto do que deveria durante o ano, você fez o reajuste anual e você vai ser restituído. Eu já fui restituído praticamente todos os anos da minha vida quando eu fiz o reajuste
reajuste anual. Então, essa declaração, às vezes, ela pode até te entregar dinheiro, porque o Estado já tinha te tomado mais dinheiro do que deveria, entende? Então, tem que fazer a declaração. Vou te falar quais são aqui as pessoas que são obrigadas ou não a fazer a declaração, mas vou deixar o meu conselho sincero pra você, tá? Vou deixar o meu conselho sincero pra você, e com tudo que eu vou te entregar nesse vídeo aqui, não faz sentido você discordar desse conselho. Você vai ver que não é bem um conselho não, mas é quase uma constatação. Dito isso, recolher ou pagar imposto é quando você informa para a Receita e a Receita fala assim: ah, seu sem vergonha, então você tava ganhando 3 mil reais por mês e conseguiu comprar uma casa de 500 mil? Uai, tá faltando alguma informação de renda aí, né? Vamos pesquisar esse negócio? Você vai ter que me pagar mais imposto aí, uai. Ah, então tá. Então você conseguiu comprar 200 mil reais de ação em fundos imobiliários? Ué, mas você não declarava que você ganhava só 2 mil reais por mês? Como que você conseguiu 200 mil reais? Ah, então você tá fazendo bico, hora extra, tá trabalhando igual um cavalo? Eu quero pegar um pouco também. Não, não, não. Não, o que é isso? Eu fico abismado de você trabalhar igual um cavalo toda noite, final de semana, para poder fazer a sua vida. Eu quero um pedaço também, eu quero. Aí sim, você vai ter que recolher. Aí você tem que recolher. Quando a Receita Federal olha para sua declaração e a sua declaração está divergente com o patrimônio que você já tem, aí a Receita Federal vai ficar desconfiada. E aí que existe aquele ditado, né, de cair na malha fina, que é quando a Receita Federal dá uma investigada. Pô, não faz tanto sentido ele ter esse tanto de patrimônio com só esse tanto de renda aqui informado. E aí você pode sim ter que recolher imposto. Às vezes você paga menos imposto do que deveria pagar para o Estado. E a gente viu que teve várias mudanças dessa reforma tributária agora que está sendo instaurada. Nada disso vai valer para 2026, tá? Nada disso vai valer para 2026. O que vai valer, todas essas mudanças que a gente viu acontecendo aí desde agosto do ano passado até hoje, vai valer para 2027. Porque é assim, na declaração de 2026, isso é até importante demais de falar, né? Parece muito óbvio, mas tem gente que confunde. Na declaração de 2026, a gente declara tudo que a gente fez em 2025. É o ano que já fechou. Então, as mudanças que aconteceram lá em 2025 é para valer no ano de 2026. E o que vai valer no ano de 2026 só vai ser contabilizado no ano de 2027. Então, lá na nossa declaração de 2027, eu vou ter que gravar outro vídeo, porque vai mudar quase tudo isso que eu tô te falando aqui agora. Tem muitas outras regras que serão diferentes. Mas para 2026, agora, nesse período de declaração que vai de 15 de março, ou seja, está bem próximo aí de começar as declarações, até útil de maio, né, da 31 de maio, ou seja, você tem aí 2 meses praticamente, né, 2 meses e meio para poder fazer sua declaração de imposto de renda. Isso aqui a gente vai ter que declarar o que estava valendo em 2025. E eu vou te falar tudo que estava valendo em 2025, principalmente focado no investidor, né, porque, pô, aqui você tá no canal de investimento. Então, vou te ajudar aí também com essas partes de pré-requisito, você que não é investidor, mas isso aqui tá focado em declaração de ativos mobiliários, ou seja, ativos aqueles que você compra na bolsa de valores, né, renda fixa. Eu vou te ensinar a declarar renda fixa, vou te ensinar a declarar ação, vou te ensinar a declarar dividendo, fundo imobiliário. Você vai ver que vai ser louco. Não vai ser vídeo curto, não tem como ser curto esse vídeo, não. Uma das dúvidas que meus alunos me perguntaram algumas vezes, tá? E eu até quero deixar isso aqui bem claro. Agora, quem ganha até 5 mil reais por mês está isento, né? Não paga mais imposto de renda. Isso vale, Léo, para a declaração de imposto de renda de 2025? Ou seja, a que eu vou declarar agora em 2026? Não, porque até 2026 você não estava isento em 5 mil. Até 2026, essa isenção começou no dia 1º de janeiro de 2026. Antes disso, valia as regras de 2025. Ou seja, você não era isento. Então agora, essa declaração que você vai fazer em 2026 é a parte que ainda não era isenta, tá? E agora eu vou te mostrar aqui, porque isso aqui muda todo ano, tá? A aula que fica desatualizada é a aula de imposto no Brasil. A aula de imposto no Brasil tem que atualizar quase de 3 em 3 dias. É complicado pra caramba, cara. É difícil. Por isso que tô fazendo consolidado anual aqui agora, porque como acabou o ano, essas são as coisas que vão valer pro ano mesmo. Então não vai mudar isso para a necessidade de declaração 2026. Com certeza 2026 vai mudar muita coisa. Aí em 2027 eu vou fazer um consolidado também. E assim por diante a gente vai seguindo. Você nunca vai errar na sua declaração de imposto de renda, beleza? Então, ó, com base nas regras aplicadas pela Receita Federal nos últimos anos, o que é válido para pré-requisito do ano base 2025? Ou seja, quem deve declarar em 2026, tá? Presta atenção que a gente já comentou sobre 2 tópicos. O que é declarar e o que é recolher. Agora eu vou te falar sobre o terceiro tópico. Quem é obrigado a declarar? Porque tem gente que não é obrigada a declarar. Então, essa pessoa, se ela não quiser, ela não declara. Mas tem gente que é obrigada a declarar. Se não declarar, vai ficar com o CPF omisso. E aí pode ser que você tenha o CPF bloqueado, que você caia na malha fina. E aí é BO pra você resolver. Não faz sentido você ficar tentando sonegar dessa forma desorganizada. Quer sonegar? Então pelo menos estuda pra sonegar, tá? Pelo menos estuda pra sonegar. Eu não vou te ensinar a sonegar aqui. Eu não sonego meus impostos. Eu acredito que você tem que pagar seus
sim seus impostos. A gente fica frustrado porque a gente não recebe nada em troca, né? Normalmente você quer pagar lá 57% da sua força de trabalho para poder ter saúde, para poder ter educação, para poder ter segurança, né? Não são coisas que a gente tem assim de qualidade muito grande no Brasil, não. Então a gente fica frustrado, mas não por isso você precisa cometer um crime, não é verdade? Então pague seus impostos direitinho. Você pode fazer elisão fiscal, que é otimizar para que você pague o mínimo de imposto possível. Aí beleza, mas sonegar não faz sentido. E se você quer sonegar, faça de maneira organizada, porque senão você vai cair na malha fina. Principalmente agora com esses avanços de inteligência artificial, os caras estão criando robô. Então os caras vão saber te identificar. Olha só quem é obrigado a declarar rendimentos tributáveis acima de R$33 mil no ano. Então, ó, quem recebeu 33.888 no ano, ou seja, o salário que era maior do que 2.824, se você receber 2.825, você já é obrigado a declarar. E importante é que tem gente que acha que, se eu enquadrei aqui, mas não enquadrei aqui, então tá tudo... Não. Se você se enquadrar em um desses, você pode, por exemplo, não enquadrar em mais nenhum, mas você enquadrou nesse primeiro, já é obrigado a declarar. Eu não enquadrei em nenhum, só lá no último que eu enquadrei, vai ter que declarar. Então, primeiro critério de obrigatoriedade, se você ganhou mais de R$2.824 por mês, você tem que declarar isso, tá? Senão pode dar BO pra você. Ó, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. O que significa isso? Dividendo, provento de fundo imobiliário, JCP, rendimento de renda fixa, tudo que é essa parte de rendimento. Se você recebeu mais de 200 mil, você é obrigado a declarar. Então aqui, de novo, você é obrigado a declarar. Eu, por exemplo, eu não recebo mais de R$33 mil de salário no ano, não. Eu recebo um salário mínimo de prolabore da minha empresa. O resto eu recebo tudo através de dividendo. Mas eu me enquadro aqui, ó, porque eu recebo muito dividendo da minha empresa, da minha própria empresa de geração de dividendos me paga através de dividendos, né, através de salário. E aí eu passei dos 200 mil. Então eu sou obrigado a declarar. Declarar eu tenho que declarar. Lembra que declarar não é mesmo que pagar. Calma. Declarar é declarar. Então informar, né? Ó, teve ganho de capital na venda de bens ou direitos. Bens e direitos é carro, moto, teoricamente até celular, casa, ações. Sabia que as ações são bens e direitos? Lá na declaração, quando a gente entrar no aplicativo da Receita Federal, você vai ver que a gente vai achar as ações, o código das ações, lá na parte de bens e direitos, com o código 6015, que é aplicações e renda variável. Ou seja, é bens e direito. Fundo imobiliário é bem e direito. Se você teve ganho de capital na venda, acabou. Léo, mas eu tive 10 centavos de ganho de capital, eu comprei Itaúsa a R$10, vendi a 10,10. Acabou, tá obrigado a declarar. Léo, mas eu tive o contrato, tive prejuízo. Que aqui ele não fala, né? Aqui ele não fala. Mas eu tive prejuízo. Eu comprei a 100 e vendi a 80. Você tem R$20 de prejuízo. Esse prejuízo você pode declarar também. Porque se você consegue declarar ele, você faz depois uma compensação de prejuízo. O cara não fala isso porque pra ele é ruim você fazer compensação de prejuízo. Você abate do lucro, depois paga menos imposto. Então, quem tem prejuízo, na minha opinião, obrigado a declarar também. Porque aí você consegue compensar posteriormente. Aqui eles não falam isso porque pra eles não é vantajoso, né? Pra eles é vantajoso saber que você teve ganho de capital, porque se você teve ganho de capital tem que pagar imposto de renda sobre o ganho, né? Então, mais um aqui, ó. Realizou operações na Bolsa de Valores, incluindo, ó, aqui agora você tem que entender, não é qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores, incluindo vendas totais acima de 40 mil no ano, então se você vendeu mais de R$40 mil por ano na Bolsa de Valores, qualquer operação de day trade com lucro, você viu de novo, né, que ele falou que com prejuízo não precisa, mas na minha opinião você tem que declarar também com prejuízo, porque você consegue compensar depois. Se você não declarar, você não consegue compensar, aí seu prejuízo vai virar só prejuízo mesmo. Então fez operação day trade, vendeu e recomprou no mesmo dia e teve lucro, tem que declarar. 40 mil por ano, tem que declarar. Vendas mensais de ações acima de 20 mil com apuração de ganho, tem que declarar. Lembra que a gente tem isenção de imposto de renda no ganho de capital de ações abaixo de 20 mil? Pois é. Então aqui, quando passa de 20 mil, tem que declarar. Quando é menos de 20 mil, também não citam aqui, né? Mas quando é menos de 20 mil, você também tem que declarar, que você tem que preencher lá na parte de ganho de capital, que, pô, ó, eu fiz meu ganho de capital aqui, ganhei 5 mil reais em ações, mas não tem que pagar 15% de imposto, não, que é a alíquota normal para as ações, né? Porque isso aqui eu tô dentro da isenção de 20 mil. Você tem que informar lá na Receita. É cheio de truquezinho, né? É chato pra caramba. Por isso que faz sentido você gastar um tempo pra você estudar. Ou pagar um contador. Eu sei que muita gente não vai ter condições de pagar um contador. Eu, por muito tempo da minha vida, não tive condições de pagar um contador. Tem 6 anos que eu invisto na bolsa. Pô, nos últimos 4 anos eu não tinha dinheiro pra pagar contador. Agora eu tenho. Então agora eu pago um contador. É mais especializado do que eu. Eu não gasto tempo com isso aqui, né? Apesar de eu sempre estar estudando, justamente pra ensinar pra vocês, pra ver se o contador tá dando tudo certo. Até hoje, meu contador não me decepcionou. Ó, teve receita bruta de atividade rural de 169 mil. Então, rendimento tributável na renda urbana, teoricamente, né? Seria 33. Renda rural, 169 mil. Em 31 de dezembro de 2019, bens e direitos acima de 80 mil, 800 mil. Ou seja, você tem carro, casa, somando tudo que você tem. Tenho 3 casas, dá mais de 800 mil? Dá, então tem que declarar. Eu tenho um carro, uma casa, só que eu tenho minha caixa de 500 mil, meu carro 300 mil. Tem que declarar. Passou a condição de residente fiscal em qualquer mês do ano e permaneceu assim até o final do ano. Ou seja, você não era residente fiscal
e agora se tornou residente fiscal do Brasil, tem que declarar. Teve rendimentos, aplicações financeiras ou estruturas no exterior, tem que declarar. Mandei um dinheirinho pra Interglobal, Léo, e lá na Interglobal eu comprei IVV. E o IVV me pagou dividendo. Ah, Léo, eu comprei na Nômade lá, mandei meu realzinho suado, que eu trabalhei, eu rodei de Uber pra poder pegar esse dinheirinho. Aí eu peguei esse dinheirinho, fui lá, troquei por dólar, porque agora que o dólar caiu, né, eu tô aproveitando ele a 5,15, a 5,19. Fui lá e comprei, sei lá, um ETF da SP500. E aí ele me pagou um rendimentinho, Léo. Tem que declarar? Tem que declarar. Ou seja, meu amigo, se você é um investidor, se você comprou qualquer coisa, eu vou agora falando de verdade aqui do fundo do coração, e isso eu falo pros alunos, tá? Se você comprou qualquer coisa, você é obrigado a declarar. Ah, Léo, mas eu não passei aqui, não fiz day trade, eu não vendi, eu não tive mais de 200 mil de dividendo, eu também não tive um salário maior do que 2.425 por ano. Pô, Léo, eu sou isento, eu não preciso declarar. Realmente, você não precisa declarar. Mas mesmo assim, eu vou te falar, declare, meu amigo. Porque declarar não é a mesma coisa de pagar. Você pode declarar e ficar isento. Às vezes você pode até ser restituído. E é melhor você aprender a declarar na época que você não é obrigado ou na época que você é obrigado. E aí, se você errar, já dá BO pra caramba. E outra coisa, nós que somos investidores, nós não estamos investindo hoje pra sacar semana que vem. Você concorda comigo? Você tá investindo hoje pra sacar semana que vem? Não. Você tá investindo hoje pra sacar daqui 30 anos os rendimentos. Porque o negócio vai ficar lá, rendendo pra você vai viver com rendimento, não é verdade? E aí você concorda comigo que, imagine que você tá investindo hoje. Aí você comprou umas cotinhas. Você não tá obrigado ali a declarar. Principalmente o buy and hold, que é o que eu te ensino aqui no canal. Você não tá obrigado. Em grande parte do momento, você não vai ser obrigado a declarar. Se você não passa, agora, principalmente com 5 mil reais, pô, até quem ganha 5 mil reais, investe lá 500 reais por mês, é o dobro da Adeus no INSS, né? Você não vai ser obrigado. O cara lá do Adeus no INSS não precisa declarar, entende? Se ele não tem outros pré-requisitos aqui, não, a parte investidora dele não é obrigado a declarar. Só que nós estamos acumulando dinheiro lá, né? Estamos acumulando. Você percebe que eu já tenho lá no Adeus INSS quase 10 mil reais e eu ainda não declarei esse valor? O governo, teoricamente, não sabe que eu tenho esse valor, né? Saber sabe, mas não tá declarado. Aí imagina quando eu bater lá, sei lá, 100 mil reais no Adeus INSS, eu já tô ganhando rendimentos e tal, e aí agora eu vou declarar. Aí eu vou declarar daqui 10, sei lá, 5 anos pra frente, eu vou declarar. Quando eu declarar, eu vou falar assim, ah, eu comprei Banco do Brasil, já tenho 100 cotas, meu preço médio é de 20 reais. O Banco do Brasil tá 40 reais, o governo vai falar assim, ué, mas calma aí, você tá me declarando neste ano que você comprou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a mínima desse ano foi 30. Você falou que seu preço médio é de 20, você tá mentindo. Ou então você comprou antes e não declarou. Ou seja, para nós que somos investidores, mesmo que você não seja obrigado a declarar, tem que declarar desde o início. Tem que declarar desde o início. Para organização patrimonial, para você ir registrando o seu preço médio. Porque senão depois, meu amigo, quando você for fazer sucessão patrimonial, ou quando você mesmo for vender, você quer vender para, sei lá, torrar tudo em carne, café e melancia, quando você for fazer isso, vai pagar imposto pra caramba, porque seu preço médio vai estar todo alterado lá na Receita Federal. A Receita Federal vai levar em consideração, você acha que ela vai levar em consideração o preço médio mais alto ou o preço médio mais baixo? Vai pegar o mais baixo possível pra você pagar o máximo de imposto possível. Ou seja, declare. Esse é o meu conselho. Pra gente começar o vídeo, até agora foi só pra começar o vídeo. Meu conselho, declare. Declare. Não fica, mas eu não sou obrigado, eu aprendi isso. Aprende agora. Declara, beleza? Posso contar com... Declara. Eu não vou ganhar nada com isso não, quem vai ganhar é você. Tô aqui te ensinando, inclusive, de graça, coisa que eu paguei caro pra caramba. Isso aqui era pra ser conteúdo exclusivo da mentoria, né? Aula pra caramba sobre declaração de imposto de renda. O povo sabe que eu fico bravo. Essa mesa aqui eu cheguei a entortar por conta dessas aulas da mentoria que eu gravei lá, umas 100 aulas de imposto de renda. Pra você aqui, eu vou te ensinar o passo a passo de como que você faz as declarações dos principais ativos. É óbvio que não vai dar pra me te ensinar tudo. Não tem como. Mas eu vou te ensinar os principais ativos. E aí eu conto com você pra qualquer coisa que faltar aqui, você deixar nos comentários. Pô, Léo, de maneira educada, né? Não como se eu fosse seu escravo. Mas de maneira porque tem algumas pessoas, faltou isso aqui. Léo, pô, eu tenho cripto, não sei declarar cripto, só um exemplo, né? Por que não faz aí um vídeo de cripto? Será que dá? Aí, pô, se for educado, eu sou educado também com vocês, tá? Engraçado demais que eu tava vendo o último vídeo de imposto de renda que eu gravei aqui pro YouTube e tinha uns comentários muito desaforados. Muito desaforados. Falei assim, mas não ensinou isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Te lascar, rapaz. É só pedir com o jeito que eu faço o vídeo, moço. Então agora vamos passar para declaração de imposto de renda. E aí eu vou te ensinar na prática aqui como que você vai fazer. Desde baixar o aplicativo até preencher. E eu vou te mostrar alguns dados da minha própria carteira real. Vou fazer aqui a simulação da minha carteira, beleza? Como se eu estivesse declarando as minhas participações de ações, meus fundos imobiliários. E vou colocar a caixinha da Nubank também, que eu acredito que muita gente tem isso, ou a caixinha do Banco Inter, enfim. O que que você tem que fazer? Aqui você tem que prestar atenção, porque
tem muita gente que cai em golpe. Você tem que baixar o aplicativo. Tem várias formas de você fazer a declaração, mas a forma que eu prefiro, tanto para ensinar para os alunos quanto para vocês, e acredito que até para usabilidade mesmo, é você baixar o aplicativo da Receita Federal. Então o que você vai fazer? Você vai entrar no Google, vai digitar assim, ó, aplicativo declaração de imposto de renda, e aí você coloca 2026, que é o ano que a gente está, né? Então tá aqui, ó, download do programa de imposto de renda. Entra e confere se tá no gov.br, que é o site oficial do governo federal. Então aqui você consegue ver, ó, download do programa de imposto de renda. Aqui você consegue perceber que eu tô gravando o vídeo bem antes para vocês. Então a gente tá no dia 3/3. As declarações só vão começar no dia 15/3, ou seja, o programa para poder fazer a declaração do imposto de renda de 2026 agora, né, referente ao 2024, ainda não tá disponível. Se você der uma olhada aqui, ó, você tá conseguindo ver aqui que programa IRPF, o IR vem de imposto de renda de pessoa física 2025, ano calendário 2024. Então este programinha aqui é para declaração referente ao ano 2024, que deveria ter sido feito em 2025, entende? Então o programa de 2026, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, você já vai aprender, né? Aí você pode fazer tudo aqui através do mesmo jeito que eu vou fazer aqui, só para você aprender, e aí quando sair o programa 2026, você já faz e baixa de novo ali o programa 2026, vai ser referente ao ano calendário de 2025. E aí tem 3 formas de você fazer essa declaração. Você pode fazer ela de maneira online, não recomendo que você faça online, porque você vai precisar de fazer tudo pelo Gov, a internet pode cair, você pode perder a declaração de imposto de renda, aí você já tava quase lá no final e se lasca tudo, porque, pô, atualizou e tal. Eu não recomendo você fazer online não, tá? Você tem a opção de fazer pelo celular também, dá pra fazer pelo celular normal, tá? Tem gente que não tem computador, dá pra você fazer pelo celular normal. A única coisa que é ruim é que é menor, né? A telinha é menor, então você vai ter mais trabalho pra fazer, mas pra ler, vai ter que passar pra um lado pro outro, mas não muda nada, tá? O jeito que eu gosto de fazer é baixar o programa. Então eu vou até baixar o programa junto com vocês aqui, você consegue ver até que eles deixam todos os programas aqui, ó, tá vendo? O de 2022, que é referente a 2021, 2023, que é referente a 2022, 2024, que é referente a 2023. Este aqui vai vir pra baixo aqui e vai aparecer aqui pra vocês o de 2026, que é referente ao 2025, que é o que a gente tem que fazer a declaração agora. Mas eu vou baixar esse aqui pra te ensinar e você baixa aí também só pra você aprender, beleza? Vamos esperar baixar aqui que a minha internet, você consegue perceber que a minha internet tá top hoje, né? Agora, isso aqui é sem vergonhice. Olha isso aqui. Pergunta para o Léo. Os caras colocam meu nome aqui, mano. Logo eu que gosto tanto de imposto de renda. Então aqui baixando o aplicativo, você vai clicar em abrir arquivo e vai instalar esse aplicativo dentro do seu computador, tá? Então pode ficar tranquilo que esse aplicativo é do gov.br. Então esperamos que o governo federal não instale nenhum vírus no seu computador. Brincadeira, tá? Não tem vírus nenhum, não. Então aqui, depois que fizer a instalação do seu aplicativo, eu tô mostrando pra você até como que instala, né? Ó, eu tinha um outro aplicativo instalado. Então aqui eu vou clicar, ó, uma instalação prévia foi detectada, e aí eu quero fazer a instalação de uma nova agora, né? Então vamos avançar aqui e vamos criar um atalho na área de trabalho. E aí vai só fazer a instalação aqui. Assim que terminar de instalar, vai aparecer um íconezinho aqui da Receita Federal do aplicativo. E aí só dá um terminar e pronto, apareceu aqui, ó, tá vendo? IRPF 2025. Então esse aqui é o de 2025. Lembra que você vai ter que baixar o 2026 depois. Eu vou clicar aqui em abrir só para te ensinar a declarar. E agora eu vou até pedir para o nosso querido amigo e lindo editor Cauê que ele coloque um cronômetro aqui pra gente ver o quanto tempo a gente vai demorar para declarar, porque eu quero ver você dar desculpa falando que esse trem é difícil. Eu quero ver se você vai ter vergonha na cara ou não. E nós vamos fazer aqui esse negócio aqui em menos de 15 minutos. Eu vou te ensinar a declaração, renda fixa, fundo imobiliário, menos de 15 minutos. Quando você abrir aqui, você vai ter essa linda telinha, beleza? Essa linda telinha. Você vai clicar aqui em nova e aqui você tem 3 opções para fazer a declaração. A primeira opção é iniciar declaração a partir da pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida eu não recomendo que vocês façam, a não ser que sua declaração seja muito simples. Mas eu não recomendo que você faça porque já vi muita gente tendo erros aqui de alguns dados e aí tem que conferir, e aí é mais chato do que você preencher sozinho, tá? A segunda coisa é você importar a declaração 2024. No caso a gente vai declarar 2026, a gente pode importar de 2025, né? Já pega todos os dados e aí você só vai mudando preços. Mas no caso aqui eu vou iniciar uma declaração em branco para você começar junto comigo. Então você clica aqui em iniciar declaração em branco, você vai ter que digitar um CPF aqui. Eu vou simular um CPF aqui só para poder liberar aqui pra gente fazer e vou colocar aqui, ó, fulano de tal, tá? Você vai colocar o seu nome completo. Então aqui dá um OK e pronto, ó, preencha todas as fichas de declaração, tarará, 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 as deduções legais cabíveis, o desconto simplificado é 20% dos rendimentos tributáveis limitados a 16 mil. Então a gente tem a opção de fazer a declaração simplificada
simplificada, que tem um máximo de desconto de 20%, e a gente tem a opção de fazer a declaração completa. Qual que é a diferença desses dois? A declaração completa, você consegue fazer deduções de custo. Isso não tem muito a ver com o investimento, não. É a declaração em si, geral. Você pode deduzir gasto com saúde, gasto com educação, os cursos que você comprou, dá pra você deduzir alguns, tá? Alguns dá pra você deduzir. Dá pra você deduzir gasto com médico, com dentista. Só que pra você fazer todas essas deduções, esses preenchimentos, quando você vai fazer a declaração completa, eu preciso ser bem sincero com você, não é difícil você preencher. Você tá vendo que eu não tô nem preocupando com o tempo passando aí, né? Eu tô te dando explicação que você vai ver que não demora pra preencher. O problema é você coletar as informações. O que demora é coletar as informações. Ah, eu quero fazer a declaração lá com dedução dos meus gastos com saúde, com médico, com odontologia e tal. Pô, você vai ter que ter todos os recibos. Se você não tem como comprovar, não adianta nem você colocar os gastos, que você não vai ganhar a dedução. Os caras vão pedir pra você comprovar, você não vai ter como comprovar, você gastou tempo à toa preenchendo. Então tem que ter tudo pra comprovar, beleza? Senão você faz a simplificada mesmo. Em geral, vou recomendar aí pra 95% dos casos que faça a declaração completa. Se organize, pega todos os documentos bonitinhos, faz tudo declaração completa, beleza? E aí, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar algumas abinhas aqui, ó. Olha só pra você ver, tanto que é fácil pra nós que somos investidores. A gente vai usar rendimento isento e não tributável. Qual que é o rendimento isento e não tributável? Provento de fundo imobiliário, dividendo de ação. A gente vai usar isso aqui. Rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva. JCP de ação. Vamos precisar declarar aqui, eu vou te ensinar. Rendimento tributado na fonte de renda fixa. Vamos usar aqui também, nós vamos ter que declarar. Outras coisas, bens e direitos. Aqui é o que mais a gente vai utilizar. Bens e direitos, que é tudo que cai de ação, fundo imobiliário, tudo vai vir entrar aqui. A gente vai falar sobre isso. Depois a gente tem essa parte de ganho de capital, que aqui você tem bens e direitos, participação societárias. Até câmbio aqui tem, né? Mas aqui no caso a gente vai pegar participação societária. Se você vendeu alguma ação, teve ganho de capital, você tem que fazer as suas declarações aqui na parte de ganho de capital em participação societária. Seja para comprovar que o tanto de DARF que você pagou, que é o documento de arrecadação, que aí já é para outro vídeo, que você pagou durante o ano, tá tudo certo? Seja para comprovar que você está isento. Porque se você vende menos de 20 mil em ações, você está isento de pagar imposto sobre o lucro. Você fazer a declaração aqui também. E na parte de renda variável, a gente tem duas coisas muito legais, que é a operação comum / day trade, que você vai declarar aqui os seus ganhos, tanto nas operações comuns, quanto nas operações de day trade, né? Eu espero que você não faça day trade. E na parte de fundo imobiliário também, você vai declarar aqui as suas movimentações para ver se você está no prejuízo ou não. Porque se tiver no prejuízo, você consegue depois fazer a compensação. Você viu que eles não falaram, ah, você não é obrigado se tiver prejuízo. Por quê? Porque eles não querem que você declare o prejuízo. Porque se você declarar o prejuízo, depois eles vão ser obrigados a compensar esse prejuízo. Você tem esse direito. Então, é bom demais que você declare os prejuízos, tá? Então, a gente vai preencher basicamente isso aqui. Primeiro ponto que a gente vai fazer. Vamos preencher a parte de caixinha da Nubank? Que aí, a caixinha da Nubank, eu vou usar a caixinha da Nubank aqui, mas você pode usar Banco Inter. Lá no Adeus INSS, a gente usa o Banco Inter. É a mesma coisa. A mesma coisa. Você só vai mudar o nome. Você vai digitar um Nubank, o outro você vai digitar Banco Inter. É isso que vai mudar, mas o procedimento é o mesmo. Se você investe em qualquer tipo de CDB e tal, eu vou fazer até a declaração aqui de LCI ou LCA, o CRI-CRA, muda um pouquinho do CDB. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui minha tela para gravar do celular, que eu vou fazer o passo a passo aqui junto com você. Rapaz, não tem desculpa não de você não saber declarar. Você só não vai saber declarar se você não prestar atenção no vídeo ou se você não assistir ele outras vezes. Tô gravando antes justamente pra você conseguir ir assistindo várias e várias vezes pra você aprender a declarar, tá? Então eu tô aqui, olha a foto da princesa linda, princesinha do papai, né? Não tem jeito não. Aí você vai entrar aqui no Nubank. Entrando aqui na Nubank, eu vou clicar aqui na minha carinha, aqui na parte do perfil. Aqui embaixo eu venho aqui nas configurações, ó. E aqui na parte de configurações, eu vou nessa parte de documentos. Aqui na parte de documentos eu vou pedir o informe de rendimentos. E aqui eu posso solicitar o informe de 2025, tá vendo? Olha lá, ó. Solicitei o informe de rendimentos, vou mandar enviar para o e-mail, esqueci de olhar qual que é o e-mail que tem, beleza, e agora eu vou lá no e-mail, então deixa eu parar de gravar a tela aqui, você vai fazer a mesma coisa, seja na Nubank, seja em qualquer outro banco, você vai pedir o informe de rendimento, o caminho pode ser diferente, mas é sempre a mesma coisa, tá? Você tem que pedir o informe de rendimento, então se você não encontrou aí no seu banco, pede ajuda pro suporte do seu banco, que aí eles vão te mandar o informe de rendimento. Então aqui agora eu vou entrar no e-mail, e aqui ó, no e-mail já chegou aqui, tá vendo ó, seu informe de rendimentos, vral, cliquei aqui, vou baixar o informe de rendimentos, tá aqui, ó, vou baixar ele, então vou clicar aqui em baixar e percebo tanto que isso aqui é fácil, cara, tanto que é fácil. Olha só, o Nubank, ele inclusive te ajuda a declarar o passo a passo aqui, ó, vai lá na seção de bens e direitos, clique no botão novo, declare cada ativo individualmente, parará, 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 e aqui você também tem a parte do RDB. Então aqui você consegue perceber o quanto que eu tinha na conta no final de 2024 e como que eu fechei o ano 2025. Você vê que eu já tenho o informe de 2025 mesmo. Isso aqui eu vou preencher no aplicativo que vai sair
sair lá na Receita Federal no dia 15 de março. Então, olha só como que é difícil esse negócio aqui. Olha o tanto que esse negócio é um bicho de 7 cabeças, você fica, que eu vejo muita gente falando assim, é tão difícil declarar que eu nem invisto. Não, pelo amor, aí você tá palhaçado comigo. Ó, o que a gente vai fazer? Vamos em bens e direitos. Aqui em bens e direitos, aqui no cantinho, a minha câmera fica em cima. O editor vai jogar pro lado aí, ó. Aqui no cantinho fica novo. Então você clica aqui em novo e pronto, vai aparecer qual que é o grupo. Olha o que a Nubank te ajuda lá. Grupo 4, aplicações de investimento. Então vamos lá, ó. Ó a dificuldade, ó. Clica aqui na setinha. Vral! Grupo 4. Aqui, inclusive, você já consegue ver onde que a gente vai declarar ação e onde que a gente vai declarar fundo imobiliário, onde que a gente declara criptoativo, onde que a gente declara tudo, tá vendo? Não tem dificuldade nenhuma. É só ler. Então a gente vai colocar aqui, ó, aplicações e investimentos. Depois, o código. A gente tem que ver qual que é o código. Então aqui no caso do código a própria Nubank te ensina, né? Mas, ó, quando é Tesouro Direto, CDB, RDB e outro, é o código 2. Aqui no caso é um RDB, né? Um recebível de depósito bancário. Então, grupo 2, beleza? Aí agora, o que a gente vai preencher, ó? Vai pegar aqui a localização, a gente precisa colocar o CNPJ dessa fonte, e aqui já tem o CNPJ da Nubank, então a gente só dá um Ctrl C e um Ctrl V lá, ó, pronto, já carregou, e agora eu tenho que fazer a discriminação. Aqui ele já até coloca, ó, discriminação sugerida, saldo em RDB, no Nubank tal, da conta tal e agência tal. Você só copia e cola. Eu vou até deixar aqui XXXX, que isso aqui você vai ter que colocar a agência sua e a sua conta. Só isso. E aí agora a gente coloca aqui, você tá vendo que aqui a situação tá pedindo a situação 2023 e 2024, porque o aplicativo tá velho, né? Mas quando você baixar o aplicativo 2026, vai estar bem certinho. Então aqui, ó, eu teria que preencher o quanto que eu tenho lá no final de 2024 e aqui no final de 2025. Vral, tá lá, ó. Cresceu graças a Deus, né? Então tá lá, ó. Fechou. E aí agora eu tenho que informar rendimento exclusivo. Tá vendo que aqui é rendimento exclusivo? Por que é rendimento exclusivo? Quando a gente investe em renda fixa, quando a gente investe em ativos que tributam o rendimento na fonte, seja ETF de renda fixa, a própria renda fixa, seja JCP, que tributa exclusivamente na fonte, você tem que informar que você já foi tributado. Se você não informar que você foi tributado, eles vão cobrar um imposto de novo. Então você tem que informar isso aqui. Então, ó, clica em informar rendimento tributado exclusivo e aí vai aparecer aqui, ó, nome da fonte pagadora, tá aqui, ó, fonte pagadora, no financeira, e aqui a gente coloca o valor que a gente já pagou de imposto. Então, eu já paguei isso aqui de imposto já, dos rendimentos que eu obtive aqui com o meu dinheiro que estava no RDB. Então, eu digito lá que eu já paguei isso aqui de imposto, só para eles entenderem que eu já paguei isso de imposto, e agora, pronto, é só dar um ok aqui, ó. Vral, ok. Olha lá que bonitinho. Bens e direitos, já tá declarado meu saldo da minha caixinha da Nubank. Se eu for lá na parte de rendimentos, sujeitos à tributação exclusiva, ó, cliquei lá, já adicionou o quanto que eu paguei de imposto aqui no rendimento tributado exclusivamente na fonte, tá vendo? Fácil ou difícil? Faz guardar conta desse trem aqui. Ah, Léo, mas eu tenho um CDB no banco tal. É a mesma coisa, você vai lá no banco tal, pede o informe de rendimentos e pronto, você vai declarar bem certinho. Você não precisar fazer essas contas tudo na mão, né? Porque daria até pra você fazer essa conta aqui na mão pra você ver o quanto de imposto você já pagou. Mas o banco te oferece isso. Então não tem por que você ficar fazendo essas contas na mão. Pede o informe de rendimento do banco, o banco vai te informar, você só preenche aqui, beleza? Então agora, vamos preencher, por exemplo, vou só citar um exemplo de quem tem LCI. Eu não tenho LCI, não tenho LCA, mas é a mesma coisa. Você clica aqui em novo, vem aqui código 4, que é a parte de aplicações e investimentos. Aí aqui você pode, ó, o quanto que rendeu na minha conta em poupança. Tá ali, poupança. O quanto que eu tenho um LCI, Léo. Quero colocar LCI. Tem uma diferença aqui no LCI, tá? Por isso que eu vou colocar aqui o LCI. Quando a gente coloca aqui LCI, e aí você coloca um CNPJ qualquer, você consegue perceber que esse botãozinho trocou. É rendimento isento agora. Por quê? Porque o LCI é isento. O LCI, o LCA, o CRI, o CRAS, debêntures incentivadas, né, de infraestrutura. Então são todos rendimentos isentos. Tem que informar que é rendimento isento, porque senão depois, mas o Léo teve rendimento de 20 mil, da onde que veio? Vou fingir que eu não sei que veio de LCI. Vou cobrar um imposto sobre esse rendimento. Aí você fala, opa, bichão, calma aí, meu amigão. É rendimento isento, vem lá da minha LCIzinha. É isento, não cobra imposto não, sem vergonha. E pronto, você vai ter essa defesa se você preencher, entende? Então você clica em informar rendimento isento, preenche o rendimento isento e pronto, beleza? Então, dito isso, vamos passar agora para um outro tipo de declaração. Vamos declarar ação agora? Vamos declarar fundo imobiliário agora? Olha, para surpresa de 0 pessoas, você aí vai declarar em bens e direitos, porque os fundos imobiliários são bens e direitos. Aqui ficou aparecendo esse 2 aqui, porque era LCI que eu estava preenchendo, que eu não terminei de preencher. Então, só clica lá, ó, seleciona e clica excluir. Pronto, tá excluído. Então, agora vamos adicionar um novo bem e direito. E agora, olha que bonitinho. Aqui é fundo, grupo 7, e o código, você vai procurar fundo de investimento imobiliário, ó, grupo 3. Tem lá, fundo de investimento sujeito a tributação periódica, por exemplo, fundo multimercado, tem os fiagros, tem
tem os FIs, ó, tem os FIAs, que é os fundos de investimento em ações. Ó, ai, Léo, onde que eu declaro ETF? Tá aqui, ó, fundos de índice em renda fixa, ETFs aqui, vários fundos aqui, ó, fundo de investimento exterior e tal. O que a gente vai declarar agora é fundo de investimento imobiliário, beleza? Fundo de investimento. Então a gente precisa do CNPJ do fundo, fazer a discriminação, quanto que eu tinha e quanto que eu tenho. E aí aqui eu posso informar o rendimento isento ou o exclusivo. Então vamos lá, primeiro ponto. Como que eu acho, Léo, o CNPJ do meu fundo lá? Vamos supor que eu tenho o HGLG. Pô, o HGLG, como que eu descubro o CNPJ? É bem fácil, é só você digitar CNPJ, tá? Vai já aparecer aqui o CNPJ do HGLG. Mas tem um jeito mais fácil ainda. A Ward ainda não oferece esse tipo de serviço, porque a gente tá planejando um jeito absurdo de entregar esse tipo de serviço. Mas, por exemplo, o Investidor 10 ou qualquer outro consolidador de carteira, ele já vai te oferecer essa parte de serviço de imposto de renda. Então, o que você vai fazer, ó? Você entra no Investidor 10 lá, ou qualquer outro, né? E aí você clica aqui, ó, em RPF, que ele já vai deixar a tabelinha bonitinha para você. Inclusive, aqui, você tá conseguindo perceber que eu tô vendo a parte de 2026. Você tem que trocar aqui, ó, 2025, porque a gente vai declarar de 2025. Então, são bens e direitos relacionados a 2025. Então, aqui, a gente já consegue ver o que a gente tem que declarar de dividendo, a gente já consegue ver o que a gente fez de venda. Olha lá, ó, venda, ganhos líquidos em operações de mercado, alienado até 20 mil. Então, isso aqui são todas as coisas que eu vendi até 20 mil reais. Aqui a gente consegue ver a parte dos fundos imobiliários e tudo, né? A parte de bens e direitos tá lá em cima, ó. Bens e direitos, tá vendo? Aí tem grupo 3 de participação societária. Aí tem aqui aplicações de investimentos, são os tesouros, ó, os CDBs que eu declarei aqui, né? As aplicações de investimento, que os fundos imobiliários. Vamos declarar lá o nosso fundo imobiliário aqui, no caso, o próprio HGLG. O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, ó, e clicar em exportar, que a gente baixa esse negocinho aqui, o Excel, né? E aí baixando o Excel vai facilitar pra caramba. Léo, mas eu não tenho assinado o Investidor 10, não tenho o Grana, não sei o quê, eu não tenho nenhum aplicativo que me ajuda a fazer essa declaração de imposto de renda. Dá pra você fazer ainda? Dá. Você vai ter que entrar na sua corretora onde você investe. Por exemplo, agora eu tô investindo na EQI, eu vou ter que entrar na EQI, e aí eu vou ter que pedir o informe de rendimento lá, e aí ela vai me mandar esse informe de rendimento, com tudo certinho, minhas posições, tudo certinho, eu vou fazer a declaração. É mais difícil? É, mas dá pra você fazer também. Então aqui no caso eu baixei aqui a guia de bens e direitos, ó, e aqui já apareceu tudo. Então, tem o grupo 3, que é de ações, tem o grupo 4, que é de aplicação financeira, que a gente declarou lá, inclusive do CDB do Banco Nubank, né? A gente tem o código 4, que é BDR, a gente tem o código 7, que são fundos imobiliários. Então a gente tá declarando, que eu vou ter que dar um zoom aqui pra você, ó, a gente tá declarando o HGLG. Então, a gente travou lá na parte do CNPJ, que ele já te entrega o CNPJ. Então, você dá um Ctrl+C, vai lá no aplicativo da Receita, digita isso aqui, e a discriminação que eu te recomendo é você falar o que você tem. Pô, são referente cotas de HGLG. E você pode colocar até o número de cotas aqui, no caso, né? 658 cotas. Então tá lá, ó, 658 cotas de HGLG. Se você quiser até colocar o nome aqui na descrição, ó, Pátria Log aqui, pode colocar. Tá lá, ó, Pátria Log. Pronto. E aí, são negociados em bolsa? Sim, você coloca, são negociados em bolsa. Código de negociação, HGLG11. Tem que lembrar de colocar isso aqui, tá? Que você coloca que não é negociado em bolsa, não vai pedir o código de negociação. Então, HGLG11. Aí a situação que eu iniciei lá, né? Então, eu pego aqui a situação 2024, que no caso aqui eu já falei pra vocês que é porque tá desatualizado, e a situação 2025, pronto. E aqui qual que é o... Não dá pra dar Ctrl+C, Ctrl+V, você vai ter que digitar, ó, 100.928,75 centavos. Perfeito. E ali no outro é 102.554,08. Beleza. E aí, aqui agora, é importante que você declare o rendimento isento. Ah, é tributado exclusivamente na foto? Não. Fundo imobiliário é isento. Então, vou clicar aqui, ó, informar rendimento isento. E aí, quanto que eu sei que é o meu rendimento isento? São todos os dividendos que eu recebi aqui do HGLG. Como que eu sei, Léo? Ou eu faço as contas, né, do quanto que eu recebi através dos meus informes de rendimentos da minha corretora, ou eu posso ir lá no Investidor 10, por exemplo, e baixar a parte aqui de rendimentos. Aqui na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, você consegue ver tudo que você recebeu aqui de rendimento isento e não tributável. Então vamos procurar aqui nos códigos, ó, código 8, que é de cripto, código 99, ó, código 9, que é de dividendo de ação, código 18, bonificação, código 20, a parte de vendas, ó, e aqui no código 99 a gente tem o dividendo de fundos imobiliários. Então aqui a gente consegue ver todos os dividendos que a gente recebeu, e os dividendos são isentos. Então lá eu recebi 8.686,70 centavos. Então tem que preencher lá no aplicativo da Receita 8.686,70 centavos. E aí pronto, agora tá tudo preenchido. Eu não vou ter que pagar imposto sobre esse rendimento isento. Ah, Léo, eu tenho os HGLG, não informei que eu tenho, recebi dividendo, peguei esse dividendo, reinvesti. A Receita Federal vai falar assim, uai, apesar de provavelmente ela saber, tá? Mas ela vai falar assim, uai, da onde
onde que vem esses 8 mil reais aqui que o Léo tá investindo? Ele não declarou renda? Eu sei aqui que veio dividendo, mas não declarou, vou cobrar imposto. Então tem que declarar tudo, tá? Dá um okzinho e pronto, já vai aparecer aqui na parte de bens e direitos, tá lá, ó, 658 cotas de HGLG, tudo bem certinho, você vê que tá construindo meu patrimônio, né? O que eu tinha na caixinha da Nubank, o que eu tenho aqui de HGLG, ó lá, no rendimento sujeito a tributação exclusiva, tá só da renda fixa. Mas se eu pego aqui rendimento isento, ó lá, apareceu do Pátria Logística, tá vendo? Pra gente finalizar, vou te ensinar a declarar a ação, que não tem segredo nenhum, só realmente muda o código, tá? Então vamos clicar aqui, bens e direitos, novo, agora grupo. Ó, tanto que é bem sugestivo, eu não preciso nem pedir dica lá pro Investidor 10 ou pro Nubank, não precisa. É só você olhar, ó, participação societária, aí código, ação listada em bolsa? É, né? Pô, é ação listada em bolsa, então, pau, ação listada em bolsa. Agora, eu quero pegar o CNPJ. Vamos entrar lá e vamos ver qual que é a ação que eu quero declarar? Ó, eu vou até pegar a Vale aqui, porque na Vale aconteceu um errinho. Por isso que você tem que verificar sempre, tá? Você sempre tem que verificar. Aqui tá aparecendo que eu tenho 1,3 quantidades, mas na verdade é 1.300. Então, você sempre tem que fazer as verificações, mesmo que você use um aplicativo, seja específico para poder fazer imposto de renda, seja com algum consolidador, sempre tem que verificar. Então, vamos declarar a Vale aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o código CNPJ, VRAL, tá lá. Aí, discriminação, vou colocar, ó, 1.300 ações da empresa, vale 3. Pronto. Negociado em bolsa? Sim. Qual o código? Vale 3. Pronto. Situação, aí eu vou pegar aqui a minha situação, ó. A situação no final de 2024 era 65 mil e a situação 65, 300, aqui não dá pra você copiar, né? 345 e 67. E eu finalizei o ano em 68,211. 68,211. E olha, isso aqui é uma dúvida que a galera tem. Você tá vendo que isso aqui foi o jeito que eu finalizei 2025? Eu finalizei 2025 assim. Ah, Léo, mas hoje na minha carteira a Vale valorizou pra caramba. E hoje, por exemplo, olha que doideira, né? Hoje a Vale, depois que virou um ano, valorizou pra caramba. E hoje eu já tenho 110 mil em Vale. 110 mil em Vale. Mas lá eu tô declarando que eu tenho quanto? 68,211. Por quê? Porque é exatamente isso que eu terminei em 2025. Então você declara assim. Se a Vale continuar nesse valor, a gente vai declarar isso em 2027, referente a 2026, porque essa alta foi referente a 2026. Então agora aqui, no caso das ações, tem uma diferencinha. Porque a gente tem que informar o que é rendimento isento e o que é rendimento exclusivo. Porque ela paga dividendo e paga JCP. Então primeiro vamos declarar o rendimento isento. Clica rendimento isento. Aí a gente precisa agora adicionar o nome da fonte pagadora. Vamos lá na fonte pagadora, então tá aqui ó, o CNPJ, o tanto de dividendo que eu recebi, 2.382,88. Então tá lá, fonte pagadora, vale. Aí aqui eu vou colocar lá, ó, 2.383,60. Pronto. Aí aqui eu não vou dar um OK, porque eu tenho que ver se eu recebi JCP também. Então eu volto lá visualizar bem associado e agora eu venho em rendimento exclusivo na fonte, porque se pagou JCP, eu tenho que declarar também. Então vamos ver se pagou JCP? Olha lá, o JCP é o código 10. Vamos ver se a Vale pagou JCP. Olha lá, que bonitão. Vale pagou JCP também. Então eu tenho que declarar também esse JCP. E aí, isso aqui eu já paguei e já recebi na fonte, né? Então tá lá, ó. Eu vou pegar esse valor e vou declarar lá que eu já recebi isso líquido, ou seja, já foi tributado na fonte. 2.586,85. 2.586,85. Pronto. Agora sim eu posso dar um OK. E aí perceba, vai aparecer aqui na parte de rendimento sujeito à tributação exclusiva o juro sobre capital próprio da Vale, o tanto que eu paguei. Vai aparecer aqui na parte de rendimento isento o tanto de dividendo que eu recebi da Vale, tá lá o lucros e dividendos recebidos da Vale, e vai aparecer aqui em bens e direitos as minhas ações da Vale, ó, o grupo 3, que é ação, grupo 4, que é aplicações em renda fixa, grupo 7, que é fundo imobiliário, tá vendo? Tanto que é facinho. Tem alguma dificuldade de verdade? Eu sei que é demorado. Demorado é, o vídeo aqui tem 1h10, eu sei que é demorado, mas difícil não é, convenhamos, difícil não é. Concorda comigo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou encerrar por aqui, que senão fica grande demais, né? Se você tiver preenchido tudo, é só você clicar aqui em entregar declaração e pronto, já vai entregar. Eu ainda não te ensinei algumas outras coisas. Se vocês quiserem vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo aí, beleza? Fiquem com Deus, papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será excepcional. Se esse vídeo aqui não receber 50% de like das visualizações, aí eu vou saber que vocês são ingratos. Porque ninguém grava um vídeo de 1h10 ensinando a declarar imposto de renda, não.